Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai completar a sequência referente à configuração de acesso ao banco de dados. Então a gente vai fazer aqui nesse vídeo a tela de configuração, que já está pronta, o desenho dela já está pronto, então a gente vai fazer a programação relativa aos botões para fazer o teste, a gravação dos dados, né, do que a gente colocar na tela e o, e também o botão de saída da tela, né? E com isso a gente vai ter completado toda essa parte de configuração de acesso ao banco de dados. Tá? O que que a gente vai precisar fazer? Quando a pessoa entra naquela tela, ela vai ter a nossa simplesmente esse formulário assim. Então vai preencher os dados e a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então a gente vai começar com o nosso botão de teste, tá? Que é o nosso. A gente tem o fechar tal. Vamos lá. Quando a gente tem o nosso botão de teste, ele vai fazer a nossa. Ele vai ter o nosso botão testar conexão, tá? Nosso formulário de testar conexão. Como é que a gente faz isso? No botão de teste, você vai no evento, a ação, vamos adicionar. Ele já traz aqui um nome, a gente pode deixar esse mesmo nome, não tem problema. E a gente vai ter que fazer, na verdade, é uma coisa bem parecida com o que a gente já tem ali. Então, ele deu um include, tudo direitinho, é uma coisa que já traz padrão. A nossa função, vamos colocar aqui umas variáveis locais, que são o nome do servidor, nome do banco de dados, username e password. Por que eu estou usando variável local? Porque eu vou testar, então eu não vou ainda mexer com as informações do ponto .ini, né? Então eu vou colocar aqui e vamos preencher essas informações nas variáveis. Você pode colocar direto os properties direto lá na função, tudo pode, mas você vai ficar com um código que vai ficar mais chato de ser dado manutenção. É sempre pior para o seu futuro mesmo, você vendo as coisas que você vai precisar para lembrar do que foi feito, que você vai ficar com um código mais difícil de entender. Então vamos usar a nossa função getProperty. É uma função própria do HMG, lá do Harbor, então a gente não precisa se preocupar com outras coisas. Tudo isso aqui tem naquela tela de ajuda que eu comentei no começo. A gente pega a propriedade da tela config.db do controle txt hostname e qual propriedade? A gente vai pegar a propriedade value. Lembrando que você tem aqui no nosso hostdb, que é esse daqui, vai estar nesse controle. Você tem várias propriedades aqui, o que a gente está querendo é essa daqui, a propriedade value aqui que está em branco. Tá? Porque a gente vai ter durante a execução, na hora que você for
fazer o teste, você vai ter preenchido essa variável, né? Então, o nosso é o txt hostname, a segunda é o database, que são aqueles nomes todos que a gente colocou lá, username e password. Só para não ficar estranho, vou colocar aqui aquela nomenclatura que estou usando para ficar padronizado. Username, C, password. Aqui a mesma coisa. Hostname, C, database, C, username, C, password. Então a gente pegou o conteúdo das propriedades e lembra que a gente já construiu uma parte de teste aqui, que a gente colocou no na nossa tela principal? A gente vai usar essa mesma coisa. A gente vai vir aqui e vai, já que a gente já fez uma vez, não vamos precisar digitar tudo de novo, né? Só que aqui as variáveis a gente vai estar usando essas daqui. Hostname, database. Bom, lembra que a diferença aqui, você tem o P, que é pública, e o C direto, que é o... Não, aqui não é o database, aqui é o username. Né? O P é o da pública, o sem o P é a local. Tá? E aqui a nossa database. Trocamos as nossas variáveis. Tá? E retornou nulo. Porque aqui é só um teste. Tá? Então vamos testar aqui. Nosso botão de teste. Lembrando que a gente vai testar, mas não vai salvar. Então entrou aqui na nossa tela de configuração do banco de dados. É localhost. O banco de dados, a gente vem aqui no RAID e é controle acesso, o nosso banco de dados. Acesso. O usuário é o root e não tem senha, no nosso caso aqui. A gente vai testar, ó, conexão bem sucedida. Se a gente colocar um nome diferente, por exemplo, localhost 1 é um outro servidor, testa, ele vai tentar fazer o teste. Ele está demorando justamente porque não tem o servidor localhost, tá? Não conectado. E demora porque ele vai tentar buscar na rede, coisa e tal. Banco de dados. Você trocou aqui, vamos lá, no primeiro o usuário root 1. A gente testa, ele localizou o banco de dados, só que o usuário não está correto. Tá? Ele não informa que é o usuário que está incorreto, porque é uma questão de segurança, né? Senha, você foi lá, testou, a senha está diferente, ó, também não conecta. Sem branco com o root e o localhost, porém vamos mudar o banco de dados. Ó, o banco de dados controle de acesso 1 não existe. Ele não localizou o banco de dados, porém o servidor ele funcionou direitinho. A gente tirando aqui, testar, conectou. Então essa parte está legal. Obviamente ele está saindo sem fazer a coisa porque ele não gravou. Tá? Muito bem. Então nosso teste está ok. Vamos para a próxima parte, que é, vamos botar o cancelar logo, porque o cancelar é uma coisa bem simples, na verdade. Nosso cancelar é o fechar a configuração do banco de dados, a configuração BD. Então a gente tem aqui nosso cancelar aqui,
Vamos lá no evento, vamos criar uma ação. config.db, btn, fechar a configuração action. Tá? Podemos manter do jeito que está o nosso fonte. Nosso programa, ele, como sempre, já faz uma parte da declaração já pronta. A gente simplesmente vai fazer um método para fechar o banco de dados, tá? O banco de dados não, a tela. Do method, qual a tela a gente quer fechar. config.db e release. Simples assim, com isso ele já vai fechar a tela. E agora vamos fazer, não vou nem testar isso agora, mas vamos fazer vamos salvar os dados. Também é uma coisa bem simples aqui o salvar. Então com isso a gente já está terminando, né? Antes de salvar a gente precisa pegar as nossas, colocar no público, aquelas variáveis públicas que a gente tinha feito. Essas daqui. Vamos ver no nosso arquivo ini. File. Não. É lá na mesmo, a gente coloca lá. Aqui. Vamos pegar. A gente já tem no teste. Então a gente vai fazer o seguinte. Vem aqui no salvar. Só que aqui, em vez de a gente colocar numa variável local, a gente vai colocar na variável pública já. PC hostname, database, username e password. Pegamos o conteúdo dos elementos. Vamos chamar a nossa ini-salva, que vai salvar essas mesmas informações direto no arquivo.ini. E encerramos a nossa tela, fechamos a nossa tela com as configurações salvas. config.db, release. Com isso a gente já vai estar conseguindo salvar. Vamos fazer um teste. Então, no nosso teste a gente chama aqui nossa telinha. Vamos lá, localhost, banco de dados é vamos ver de novo, controle e acesso, usuário root, a gente testa, a conexão está legal, a gente salva e já entramos aqui na nossa telinha com o localhost. Se a gente quiser ver se ele carregou direitinho, vamos aqui executar mais uma vez. Ele já carregou, vocês viram que não abriu a telinha de configuração, porque ele já carregou o localhost certinho. Podemos olhar no nosso banco de dados, no nosso arquivo sistema.ini. Está tudo direitinho, configurado aqui certinho. Tá? E o que ficou faltando? Ficou faltando a gente colocar isso no menu. Que a gente vai fazer isso agora. E na hora que antes disso, a gente vai fazer o seguinte. Não, vamos botar no menu que aí a gente já explica. Então aqui a gente precisa acrescentar um menu.
o nosso menu vai ser da seguinte forma. A gente vai botar só o úteis, né, que vai só para essa configuração. E a gente vai acrescentar aqui o nosso configuração DB, que tem como action aquela nossa função mostra config DB, porque não precisa de mais nada além disso, tá? Sendo que a gente vai botar ele dentro do úteis, tá? Então agora a gente vai compilar só para completar. Então vocês veem que já está aqui aquela telinha normal, sistema X aparecendo localhost. Isso aqui a gente vai tirar porque não há necessidade de colocar isso aqui. Então no úteis aqui aparece configuração DB, ele aparece a nossa telinha. Ah, mas está em branco? Tá em branco. Esse aqui é o que a gente vai mostrar agora. Tá? Que é o que estava faltando. O que está faltando nesse caso? É nesse nosso formulário config.db, é a inicialização. Na hora que a gente inicializa, a gente vai chamar no evento de inicialização dele, a gente vai acertar as variáveis. Aqui a gente não tem o getProperty. A gente vai fazer justamente a configuração do setProperty, que é para a gente colocar as informações nos elementos. E, não sei se essa aqui a gente vem lá, é a setProperty, qual é a janela, config.db, qual é o objeto, daquele objeto qual é a propriedade e o conteúdo da variável. Botei vírgula, ponto e vírgula. No caso, nossa variável pública, porque ela já vai estar carregada, a gente vai ter pego isso lá do arquivo.ini. A gente vai estar alimentando nos elementos, nos nossos objetos que tem dentro da janela, a gente vai estar colocando o conteúdo do arquivo.ini para poder ficar fácil de funcionar. A gente salva e vamos executar. Então ele abriu aqui a tela do sistema, a gente vem no úteis, config.db e pronto, já temos nossa configuração que ele veio do arquivo.ini e que foi para as variáveis públicas. Se fizer uma alteração aqui e salvar, ele vai alimentar a variável pública. Se você tiver feito uma configuração errada, ele vai parar de abrir corretamente isso. Tá? Mas de qualquer jeito, ele vai sempre, se tiver errado, ele vai abrir para você fazer a configuração. E no cancelar ele fecha. A única coisa que ficou faltando tirar isso, eu vou tirar agora. E fazer uma outra coisa que é uma coisa que normalmente não precisaria, que é você eliminar a conexão com o banco de dados. Mas eu prefiro fazer isso de uma forma forçada, porque teoricamente na hora que você fecha o sistema ele já vai fazer derrubar essa conexão. E como é que a gente faz para ele parar de usar o banco de dados? A gente destruir a conexão. Bom, deixa eu já eliminar esses caras. Então a nossa tela vai estar em branco. Vamos fazer na hora que a gente vai destruir essa conexão. A gente vai destruir através do nosso onRelease, que significa que é quando ele for fechar a janela principal. Vai dar o onRelease.
e a gente simplesmente aqui dá um MySQL destroy para destruir a conexão com o banco de dados. Bem simples. Faltou ainda para a gente não ter nenhum erro lá para frente. Aqui no main a gente está se referenciando a um elemento que já não existe mais, então temos que tirar isso. Então agora já está certinho. Vamos só fazer mais um teste para ter certeza de que entrou no sistema tudo direitinho. E pronto, vamos lá. Então vocês viram, entrou direitinho aqui no sistema. Vamos fechar essa parte aqui. Entrou aqui na nossa tela de configuração do banco de dados. Se a gente quiser fazer um teste aqui, testou, viu que não funcionou, tá legal. Tirou aqui, fez o teste, conexão bem sucedida, beleza, salva, fechou, tudo bonitinho. Então essa parte está ok. Para o próximo vídeo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a nossa tela de cadastro de usuário. No momento ela não existe ainda. A gente vai fazer a tela de cadastro, começar a tela de cadastro de usuário, que ela tem várias telas, e a gente vai estar fazendo montando esse CRUD a partir de uma tela que vai listar os usuários cadastrados, aí permite chamar a tela de cadastro do usuário em si, e a gente vai fazer todo esse processo para poder fazer o nosso cadastro de usuários. Tá? Então é isso. Nosso objetivo desse vídeo foi atingido. Então, obrigado por assistir. Deixe os seus comentários, dúvidas e sugestões. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e não esqueça de compartilhar com seus amigos. Obrigado e até o próximo vídeo.